trazemos no coração, né? Então, tá tudo bem. Peguei a Bíblia aqui. Abra sua Bíblia em Romanos. Nós vamos terminar o tema que iniciamos. Em Romanos, não, desculpa, em Atos, né? 16. Eu falei que Deus nos prepararia em 3 níveis. São 3 níveis de preparação para 3 níveis de combate, ou 3 níveis de preparação para 3 níveis de governo. Amém? Vamos repetir isso? 1, 2, 3. 3 níveis de preparação. Não. Vamos melhorar isso. 3 níveis de preparação para 3 níveis de governo. Vamos lá. 3 níveis de preparação para 3 níveis de governo. Glória a Deus. Tem alguém aí decidido a governar? Tem governo de Deus aí? E então nós falamos dos 3 níveis de preparação que Paulo passou aqui no capítulo de número 16, né? Onde o Espírito Santo começou a trabalhar nele, o Espírito de Jesus, e depois ele teve uma quem lembra? Visão, que foi o nível maior, que é o nível mais profundo, né? O nível maior, o nível mais profundo. Veja bem, Atos capítulo de número 16. Agora, nós falamos dos 3 níveis de preparação, amém? Quem participou aqui? Levante sua mão. Quem participou desses 3 níveis? Isso. Eu vou perguntar de novo. Quem participou da palestra dos 3 níveis de preparação? Levante aí sua mão. Amém. Então agora eu quero falar sobre os 3 níveis de governo. E nós vamos falar sobre o primeiro nível de governo. Por que Deus preparou Paulo? Qual é o primeiro? Se eu estou falando de governo, eu estou falando de combate, amém? Não tem governo sem combate. Não tem governo sem combate. Aprenda uma coisa: se você quer governar sobre qualquer área da tua vida, se você quer governar sobre qualquer território, prepara a sua mente, prepare as suas emoções, se prepare para viver combates. Por quê? Porque todas as áreas que você vai governar, elas estão sob governo. Elas estão sob governo. Existe um governo ali. E esse governo, para você governar, você vai precisar destituir esse governo. Esse território não está livre. Não está livre. Então você tem que chegar com uma mente preparada para destituir um governo estabelecido. E é aí que muita gente se frustra. Sabe por quê? Porque ele quer governar, ele quer conquistar, porque governo fala de possuir, governo fala de conquistar. E queremos possuir, queremos conquistar, mas a nossa mentalidade ela é contrária, porque a gente acha que vai entrar, possuir, conquistar um território livre.
E o território não está livre. Ele está sob domínio. Ele está sob controle. Por isso que quando Josué vem, no capítulo número 1 de Josué, ele vem para assumir agora o governo no lugar de Moisés. Deus é claro para Josué. Ele diz assim: olha, Josué, é o seguinte, eu te chamei, sou eu que estou contigo. Onde você colocar a planta dos teus pés, onde você colocar a planta dos teus pés, eu te darei. Deus está dizendo o seguinte: onde você entrar, eu entro com você. Eu vou te dar. Se está livre, Deus não ia dar. Era só entrar. Deus estava se referindo a uma terra governada, tomada. E Deus está dizendo assim: eu te chamei para reinar. Entre para tomar os territórios e governar. E aí, quando nós falamos isso, tem muita gente que não compreende, acha que estamos falando de geografia, física. Mas eu vou dizer uma coisa para você: não é só uma questão de geografia física, é também. Mas a maior área de combate para que os governos sejam estabelecidos começa em nós e por nós. No capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, Paulo agora, depois de passar 3 níveis de preparação, e aí eu quero deixar isso para você: ninguém vai governar sem se preparar. Esquece, vai fazer outra coisa. Governar não. Faz outra coisa. Se você não tem paciência para estudar, aprender, se você ainda não se autodisciplinou para ter uma vida de oração, se você não autodisciplinou para conhecer a palavra, se você não se autodisciplinou e não está disposto a se preparar para a área que você deseja governar, esquece, não tem governo sem preparação. Vou mostrar uma coisa para vocês antes de ler aqui em Atos dos Apóstolos. Abre aí em Daniel. Por favor. Nem falar disso aqui não. Não Deus mandou falar, eu falo. Eita glória. Isso aqui é. Peraí, estou em outra Bíblia aqui, penso. Mas eu chego lá. Daniel. Vamos. Acho que é o primeiro. Fala das qualidades dos jovens escolhidos. Capítulo de número 1. Isso, capítulo de número 1. Achei aqui. 3 e 4. Abra sua Bíblia, por favor. Isso. Olha o que a Bíblia diz aí. Mais tarde o rei ordenou a Aspenaz, seu mordomo e chefe dos oficiais da corte, que trouxesse ali alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligente, bem instruídos, que dominassem várias áreas do conhecimento e fossem habilidosos e capazes
com Daniel, sim ou não? Ele chegou lá naquele lugar para cumprir o propósito, sim ou não? Mas ele tinha que cumprir esses requisitos aqui, ó. Foi feita uma seleção. O rei mandou fazer uma seleção. Chamou um dos seus chefes, que trabalhava próximo dele, governava com eles assim, ó, vai lá no meio do povo de Israel. São escravos aqui na nossa nação. E faz uma seleção entre eles. E dentre outras coisas que nós falamos ali, eu quero ressaltar aqui, que sejam instruídos e tenham conhecimento. Ele está dizendo que seja preparado, que tenha ciência. Então, ele está dizendo que Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que foram os escolhidos, deveria ter um nível de preparação para governar com ele lá. E eu quero lembrar você que ele está falando, quem pediu isso aqui foi Nabucodonosor. Eu não posso não falar isso. O ímpio não aceita qualquer coisa. Não aceita nada de qualquer maneira. E aí Deus diz assim: Daniel, vou te levar para um lugar. Você vai chegar lá no chão, escravo, vão te olhar e desdenhar de você, não vão dar nada por você. Mas eu vou trabalhar e vou te colocar num lugar de governo. E o que eu vou fazer com você vai ser muito poderoso. E aí ele diz: se prepare. Prepare-se para quando a oportunidade chegar, você estiver pronto. Ele diz: vai estudar, vai ler livros, vai ler a palavra. Se prepare espiritualmente, porque você vai entrar em um território de guerra, dominado. O governo de lá não é o meu governo, mas eu quero entrar lá para tomar esse governo. E você tem que estar preparado para isso. E aí eu pergunto para você: a que nível você está se preparando para aquilo que Deus te chamou? Inimigos dessa preparação: procrastinação. Procrastinação. Depois eu faço. Depois eu vou. Amanhã eu vejo. Amanhã de novo. Amanhã eu vejo. E depois de novo. Amanhã eu vejo. Foi preparado por Deus. Ele já tinha uma preparação intelectual. Ele era muito bem preparado, queridos. Ele era preparado na escola secular. Ele era poliglota. Não tinha lugar que ele não chegasse, que ele não dominasse a língua daquele lugar. Ele foi criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era o mestre dos mestres. Então,
na letra, no conhecimento da lei, ele dominava. E lá na frente você vai ver que ele usa isso em sua defesa, quando ele está diante do imperador. Então Deus prepara ele antes e Deus prepara ele depois. Deus prepara ele no conhecimento, na escola secular, no aprendizado secular, e prepara ele para o nível espiritual. E agora ele diz assim: agora vamos tomar governo, agora vamos entrar. E aí, quando eu digo que chegou a hora do combate, o que a gente pensa? Espera aí, qual foi o primeiro nível desse combate? Qual foi o primeiro nível desse governo onde Paulo ele tem que entrar para possuir? Olha aí, versículo de número 11. Navegando de Troade, seguimos em linha reta até a Simocrácia, e no dia seguinte para Neápolis. E lá rumamos para Filipos, que é a cidade mais importante, uma grande cidade desse distrito da Macedônia, em colônia romana. Nessa cidade ficamos vários dias. No dia de sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para orar. Assentamos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali também estavam reunidas. Uma das mulheres que nos ouviam era temente a Deus e chamava-se Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo, e depois disso foi batizada, bem como todos na sua casa. Ela nos convidou rogando-nos: se julgais que eu sou crente no Senhor, entrai e permanecei na minha casa. E assim nos convenceu. Primeiro combate de Paulo não foi com os demônios declaradamente. Ele encontra uma mulher que aqui no original está dizendo já conhecia a Deus. Mas era uma mulher que não tinha ainda aberto o coração, não tinha se batizado nas águas. Eu vou falar esse significado para ela aqui, para você entender dentro do contexto. E aí eu quero chamar a sua atenção que desde o início da Bíblia, quando Deus se refere à figura da mulher, Ele não está falando só da mulher feminina, Ele está falando da igreja. Então, o primeiro combate que Paulo tem, e o primeiro nível que ele precisa romper com o governo, é a igreja. Repita comigo: é a igreja. É essa igreja que já é temente a Deus, que já conhece a Deus, mas ela conhece, mas não se submete. Ela conhece, mas não cumpre os princípios. Paulo poderia ter ido direto no próximo nível, que não é a igreja. Mas Deus diz assim: Paulo, o primeiro nível que qualquer governo precisa vencer é romper com os ataques do inferno, com as cadeias de Satanás dentro da minha igreja. Porque é essa igreja, Paulo, que eu quero levantar para dominar os territórios.
essa igreja que me conhece superficialmente, ela nunca chegará ao segundo nível de combate. Ela nunca possuirá o segundo e o terceiro nível. Por isso, você não vai primeiro no segundo nível. Não. Você vai trabalhar com a minha igreja. Então, quando ele encontra Lídia, ela ali é a representação profética da igreja. E aí eu quero dizer para você que entendeu que Deus te chamou para ser governo, mas você não suporta uma palavra contrária vinda da igreja para você. Você não suporta uma situação de combate da igreja para você. Você não vence nem a própria igreja. Você vai vencer quem? Quando os ataques dentro da igreja acontecem, cadê o seu governo? Cadê aquele governo? Cadê a autoridade que você recebeu de Deus lá no encontro, lá no universo, lá em tantos? Cadê? Cadê o conhecimento que você recebeu? Cadê a revelação que você recebeu? Aí você quer ser governo na sua casa, porque dentro da sua casa tem pessoas aprisionadas na feitiçaria, tem pessoas aprisionadas nas drogas, nos vícios e tantas outras coisas. Mas você não venceu nem o nível da igreja. Você continua melindroso. Você continua melindrosa. Você continua sendo uma pessoa de circunstâncias. Se as circunstâncias vai bem, você está bem. Se as circunstâncias vai mal, você fica mal também. Você é igual o vento. E sabe o que Jesus falou? Jesus falou sobre isso. Jesus disse assim: a igreja que vence, que é a igreja que prevalece, é aquela firmada na rocha. Que vai vir os ventos, vai vir os combates, vai vir as perseguições, mas ela está firmada. Ela não vai ao chão. E eu tenho que lembrar que ele não está falando dessas paredes não, porque essas paredes vão ao chão mais cedo ou mais tarde. Vai chegar o tempo que as paredes, essa igreja física, ela vai ao chão. E o que vai prevalecer é quem é a igreja do Senhor. A igreja onde Cristo habita, onde Ele mora, onde Ele está estruturado, onde o Espírito Santo habita e onde seus pés estão firmados. Quando Paulo conheceu a Cristo no caminho de Tomás, capítulo 9 de Atos, qual foi o primeiro combate naquele momento com Paulo? Vocês estão pensando que foi o externo? Não. Foi a igreja. A igreja não acreditava na conversão dele. A igreja tinha medo dele. A Bíblia diz que quando Deus chama Ananias, que seria o mentor de Paulo, e diz para Paulo assim: Paulo, você vai na rua chamada direita. Ananias, você vai na rua chamada direita. Lá tem um homem e você vai mentorear ele. Eu vou preparar ele para uma grande obra. Como é que é, Senhor? É esse que todo mundo diz? Não. Havia
Paulo enfrentou esse medo com a igreja. Tem muita gente que acha que Paulo saiu fazendo, não. Paulo tinha combates terríveis com a igreja. Até que chegou a hora dele partir para o campo, tomar os territórios. E agora, quando ele chega ali em um território importante para Deus, Deus diz assim: ó, tem 3 níveis aí. Eu vou falar dessas 3 semanas sobre os 3 níveis. Mas o primeiro é a igreja. Vence a igreja. Vence o governo maligno que tenta dominar a minha igreja. Vence as trevas que se infiltram no corpo da igreja, que quer se infiltrar. E aí sim, você vai estar pronto para subir outros níveis. Qual é o primeiro? É o primeiro céu, é a igreja. O segundo nível, regiões celestiais. O terceiro nível, lugar onde Deus está. Se você não vencer essa batalha aqui, esquece crescimento. A sua trajetória de fé é feita de níveis, e cada nível tem vários degraus. Tem pessoas que acham que o nível é um degrau, né? E não é. Cada nível que você entra, você vai passar por alguns degraus. Alguns. E só quando você completa os degraus daquele nível, você vai passar para outro nível. Aí sabe o que acontece? Você não deixou o Espírito Santo preparar você com o fruto do Espírito. Você não suporta nada, você não é longânimo, você não tem paciência com nada. Você não deixou o Espírito Santo te preparar com o fruto do Espírito. Então qualquer coisa vai tirar você do sério. Você não deixou Deus te preparar com as armaduras espirituais. Não deixou Deus tratar você de dentro para fora. Essa é a obra do Espírito Santo. Tratar o íntimo do homem, limpar o íntimo do homem. Quanta podridão no coração. Porque o homem expressa aquilo que está dentro dele. Então pessoas que expressam maldade é porque ela está cheia de maldade. E nunca se viu tanta maldade dentro da casa do Pai. Falamos tanto de perdão, mas na hora de perdoar, se os nossos irmãos dependerem do perdão, eles vão morrer. E aí tem algumas pessoas que confundem o perdão com a aceitação. Se eu perdoei é porque eu aceitei. Não, são coisas diferentes. Se eu perdoei é porque eu não vi. Não, eu vi. Mas o meu amor é maior do que o que eu vi. Então eu posso perdoar. O que habita em mim é maior do que a maldade do que está fora de mim. Quando você começa a entender o que é a igreja, o que é o nível do combate da igreja, quando essa igreja, que é o primeiro
lá porque eu não quero ver fulano e fulana. Ei, fulano e fulana é Deus. Quando você olha para ele, você está vendo Deus. Olha para o teu lado aí, vê Deus aí. Vê se você está vendo Deus. Olha para trás de você, vê se você está vendo Deus. Ou não? Deus não mora dentro dele? Ou Deus só mora dentro dos perfeitos? Ei, eu posso não pactuar com a prática e com o pecado, mas isso não me impede de perdoar. São coisas diferentes. Paulo diz, parou para pregar para ela, que já era a igreja. É Deus dizendo, Paulo, sua primeira mentoria é com a igreja. Leva a igreja aonde? Aos princípios. Quando ele coloca aqui, e batizou nas águas, ele está apontando o princípio. Batismo nas águas é um princípio, certo? Então, ele está dizendo, Deus está sinalizando que o apóstolo Paulo precisava tratar os princípios, não somente a questão do batismo, que é um deles, mas dizendo, olha, ensina princípios para a igreja, leva ela a viver os princípios. E aí eu te pergunto, a que nível você está vivendo os princípios? A que nível você está vivendo os princípios? A que nível você está vivendo os princípios? A que nível? Viver princípios precisa ser uma decisão pessoal. Ninguém tem que impor para você viver princípios. Nós somos a igreja. O mundo, as trevas, não conhecem princípios. Então eles não podem viver aquilo que eles não conhecem. Amém? Mas nós conhecemos. Nós conhecemos. E aí nós queremos ir para o segundo nível, onde as trevas estão num nível de governo mais forte. Declarar princípios, não diz nem vai, nem vai. Nem vai. O primeiro nível era a igreja do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 13. Nós vamos terminar. Eu ainda tenho uma palavra para dar para a igreja. Lucas, capítulo de número 13. Ah, pastora, mas eu não aceito isso, não. A igreja fazer isso. É você que não entendeu nada ainda. Você está no corpo de Cristo para fazer a diferença. E se você está no corpo para governar, governe. Seja a voz profética dentro desse corpo para a vida e saúde, não para a destruição e morte. Capítulo 13 de Lucas, versículo 10. Aconteceu em certo sábado, quando Jesus estava ensinando em uma das sinagogas, que se aproximou uma mulher, possuída havia 18 anos por um espírito de enfermidade. Repita comigo: espírito de enfermidade. Não é
um espírito de enfermidade, tá? Guarda isso. Ela caminhava encurvada, sem condições alguma de endireitar-se. Ao observar Jesus, pediu que viesse à frente e lhe afirmou: mulher, estás livre da tua enfermidade. Em seguida lhes impôs as mãos. Naquele momento, naquele mesmo instante, ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. E passou a glorificar a Deus. Vou falar de novo. E passou a glorificar a Deus. 18 anos. 18 anos na igreja. E agora ela passou a glorificar a Deus. Esta mulher, vou falar de novo, a conotação de mulher profeticamente é a igreja. Mas a sinagoga não era a igreja da época? Sim ou não? Sim. E então Jesus entra dentro da sinagoga para curar a igreja que estava lá dentro, para libertar a igreja que estava lá dentro. E qual a condição dessa igreja? Encurvada, olhava só para o chão, engessada. Engessada por 18 anos, pelo amor de Deus. O que é engessado? A Bíblia diz o seguinte: onde está o Espírito, aí há. Onde há o Espírito, aí há liberdade. Então, queridos, ele está falando aqui de um ambiente onde a religiosidade reinava. A religiosidade engessa a mente do homem, aprisiona a mente das pessoas. Jesus veio para nos fazer livres. Ele veio para libertar os cativos. Religião não salva o homem, melhora, ajuda, mas não salva. Eu fiz uma pergunta e estou sempre fazendo essa pergunta. Você tem religião? Não tem aquelas pessoas do censo que passam? Uma das perguntas é a religião ali, né? E aí eles dizem assim: qual a sua religião? Aí lê vários. Dentre eles está assim: evangélico. Aí ela pergunta: qual a sua religião? Aí alguém diz assim: eu sou evangélico. Olha o que ela te perguntou: qual a sua religião? Aí você diz: eu sou evangélico. Aí Deus diz assim: é por isso que essa igreja não rompe, porque ela é evangélica, ela é uma religião. Ela é mais uma religião. Você aceita a condição de ser mais uma religião na terra. E aí eu pergunto para você: o homem precisa de mais uma religião? A religião salva o homem? A religião muda o homem?
Cristo aprendeu que a religião evangélica vai salvar o homem. Religião não salva o homem, religião melhora. E o homem não precisa ser melhorado, ajuda, mas não muda a realidade do homem. É por isso que nós não carregamos uma religião, nós não somos uma religião, nós somos cristãos, pequenos cristos. Aleluia! Sabe por que Cristo é a rocha e nós temos os nossos pés firmados na rocha? Ele é a palavra, Ele é o princípio. Nós não somos conduzidos como uma religião, nós vivemos por princípio. Nós vivemos por princípios, nós carregamos uma fé. Nós somos filhos de Deus, gerados dentro dele, tirados deles. E somos cristãos porque Cristo morreu na cruz do Calvário para nos salvar. E Ele mesmo disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á. Deus tem que desconstruir essa religião que foi construída dentro da igreja. Deus tem que desconstruir essa mentalidade engessada que a igreja carrega e que não se permite ser tratada por Deus, que se comporta como qualquer outra religião. Os muçulmanos é uma religião. E quantas vezes ouvimos pessoas criticar por causa da prática, da morte dos homens bombas e tantas outras coisas, porque matam pessoas, usando bombas e artefatos. Mas quantos matando dentro da igreja? Por que, pastor, isso acontece? Porque a igreja se tornou uma religião. Religião mata. Pessoas matam por uma religião. Pessoas destroem as outras por uma religião. Aí Deus diz: Paulo, primeiro a igreja. Paulo prega para a igreja. Paulo gera libertação para a igreja. Paulo trata e tira as máscaras da igreja primeiro. Tira a igreja da sombra. Se você vai tirar as pessoas que estão na sombra, e a igreja é essa ferramenta, então primeiro ela tem que sair da sombra. Cego guia outro cego, sim ou não? Vou perguntar de novo. Cego guia outro cego, sim ou não? Muito querido. Só o telefone. Feche seus olhos. Vem aqui. É rápido. Feche seus olhos, Maria. Não está vendo nada. Certo? Presta atenção no que você respondeu. Ela não está vendo nada. Está certo. Anda, Maria. Anda. Pode ir. Pode ir.
Isso. Vai. Muda a direção, anda mais um pouco. Não é pra, deixa ela te guiar, é a cega guiando. Isso. Cego guia alguém? Deixa a cega guiar. Gente, não machuque ninguém, desculpa. Cego guia outro, cego ou não guia? Guia ou não guia? Obrigada. Cego guia. Para onde? Quem disse que não guia? Guia para os obstáculos, para os abismos. Cego guia outro cego. Cego guia o outro. E esse é o problema. Enquanto a igreja não enxergar, enquanto os olhos da igreja não for abertos, enquanto as escamas não forem tiradas. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, sabia tudo sobre a Torá, era um religioso, certo? O que Deus fez com ele? Escama nos olhos, 3 dias. Deus diz: eu vou limpar seus olhos, porque você vai governar. Para governar, você vai ter que abrir os olhos, porque você pode até guiar muita gente para o inferno, você pode até guiar muita gente para o abismo, você pode guiar muita gente para a perdição. Primeiro nível de governo e de combate à igreja. Você que é governo, está envolvido em fofoquinha, disse-me-disse. Você está mais difícil para você do que seu discípulo. Você está no lugar de governo. Você está guiando. Você está no lugar de governo e não vive princípio. Como falar de princípio para os seus discípulos? Para a igreja? Paulo diz: Paulo, deixa a mulher que está adivinhando para todo mundo ali. Deixa os encarcerados lá, outro nível. Trata a igreja primeiro. E aí eu pergunto para você, igreja, está disposta a ser tratada? Eu fico... não sei se eu sorrio ou se eu choro quando eu vejo o movimento da igreja se movimentando de uma para outra, de uma para outra, de uma para outra, de uma para outra. Jesus não tem várias igrejas, ele tem uma. E aí deixa eu dizer uma coisa para você. Movimentar-se de um território para o outro não vai mudar aquele território. Quem muda territórios são pessoas mudadas. Quem transforma territórios são pessoas transformadas, querido. E aí, você não é capaz de se posicionar em Deus para transformar o lugar onde Deus te plantou. Você vai formar aonde?
que as coisas têm que mudar. Deus disse: Paulo, eu te preparei para isso. Trate da minha igreja. Pregue para a minha igreja. Leve cura para a minha igreja. Liberte a minha igreja. Leve restauração para a minha igreja. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida, que é a igreja, como eu sou essa igreja. Que Ele entre além da casca, que Ele penetre dentro de nós, que Ele penetre a nossa mentalidade, que Ele penetre a nossa estrutura, que Ele desconstrua ela se for preciso, até que Ele possa ver cumprido o propósito. Paulo trata daquela mulher que representa a igreja, e agora ela diz assim: vem, eu quero mais de Deus, passa pelas águas, ela nasce de novo, aleluia, ela nasce de novo, ela toma uma nova postura espiritual em Deus, e agora ela quer mais de Deus, e ela vai fazer a diferença agora no território passar para o segundo nível. Paulo agora tinha intercessores para passar para o segundo nível, porque o combate ia aumentar e ele precisava ter intercessor. Ei, libertador, intercessor, primeiro é você, irmão. Primeiro é você, irmão. Primeiro é você, primeiro sou eu. Põe tua casa em ordem. Põe tua casa em ordem. Põe tua vida em ordem. E você vai ser o reflexo de Deus. Fique de pé. Ela era uma empresária. Ela tinha muitas mulheres ao seu redor. Sabe o que é isso? Ela está falando. A Bíblia está dizendo que a igreja, quando ela é tratada nesse nível, ela vai influenciar naturalmente. Aqui é o corpo, aqui você adora, aqui você rasga teu coração. Não é aqui que você precisa influenciar, não. Aqui é lugar de governo de Deus. Quem governa, governa. O corpo é orientado, é aconselhado. Lugar de influenciar é onde o ímpio está. Influencia nos ambientes aonde Deus te coloca. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Você se alinha com Deus aqui para influenciar lá fora. Governo de Deus. Fecha seus olhos. O que o Espírito Santo quer se mover hoje? Que igreja é você? A que nível Deus tem trabalhado o governo dele na tua vida? Eu vejo muita gente gritando, desesperado, e queridos,
tempo, é o tempo, é o